Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar dos principais insights da NRF 2020. A NRF Big Show é o maior evento de varejo do mundo, aconteceu na segunda semana de janeiro em Nova York e é lá que se ditam as principais tendências de varejo do mundo. 30 mil pessoas, um congresso, uma feira, mais de 400 palestras. E eu quero, nesse vídeo, trazer um pouco para vocês aqueles que, para mim, são os principais insights da NRF desse ano. O primeiro grande insight é essa tal disrupção, essa mudança grande que tem acontecido no varejo. E todo grande evento, seja na China, seja na própria NRF, a gente tem certeza de que o varejo vai passar por grandes transformações. E eu acho que muito dos insights que a gente vai falar na sequência endereçam essas transformações. O segundo insight fala de uma agenda que nesse ano na NRF estava muito prática e muito clara, que é a personalização da relação que a gente tem que construir com o cliente. Aquela relação massificada de mandar a mesma oferta, as mesmas coisas para todos os clientes morreu. A gente vai ter que construir uma agenda de uma relação por indivíduo. E aí vem a importância de dados, de CRM, que em tantos vídeos a gente abordou aqui. Personalização passa a ser uma agenda muito estratégica e a gente vai falar mais disso durante esse ano. Terceiro insight, a gente tem chamado de tecnologias exponenciais, que é aquele conjunto de tecnologias lideradas por inteligência artificial, visão computacional, 5G, machine learning, que é o aprendizado das máquinas, que fazem com que os dados, as imagens, transformem o varejo em algo muito inteligente, muito digital, sofisticado e que faça com que, primeiro, as operações de loja se tornem mais eficientes e inteligentes, a relação com o cliente se torne mais direta e personalizada, dados nos permitam tomar decisões mais eficientes e mais consistentes de negócio. Enfim, são tecnologias que estão mais acessíveis e a NRF mostra isso. Há muito pouco tempo eram tecnologias acessíveis só para grandes empresas. Essas tecnologias em nuvem e muitas vezes contratadas como serviço, software as a service, hoje são acessíveis para empresas de pequeno e médio porte. Um exemplo disso, a Amazon Web Services, que recentemente anunciou no Brasil um investimento de R$1 bilhão, desde novembro do ano passado, passou a oferecer o seu algoritmo de recomendação para todas as empresas do varejo. Então, tecnologias exponenciais. O quarto insight, um dos mais importantes, é a redefinição do papel que a loja física tem no varejo atual. A loja física vai continuar existindo, não aquela loja não relevante para o consumidor, aquela loja que não é uma loja boa. Essas lojas vão fechar, vão morrer, mas a loja conectada ao mundo digital, integrada ao e-commerce, com pouco atrito, a loja que vira um centro de distribuição, aquela loja que nos permite comprar também o que está online, a loja que tem experiência, que traz interação com as marcas, essa loja sim, que tem o seu papel repensado, ressignificado, essa loja tem vida longa e repensada daqui para frente. Então, repensar o papel da loja é um dos grandes insights da NRF. O quinto insight tem a ver com esse fenômeno dos marketplaces, plataformas e ecossistemas, que, aliás, a gente tem um vídeo falando só sobre isso, para quem quiser se aprofundar nesses conceitos. Esse fenômeno só cresce na China, nos Estados Unidos, então a gente está falando de Amazon nos Estados Unidos, eBay, Wish, a gente está falando de, na China, os grandes ecossistemas digitais, Alibaba, Tencent, Suning, e no Brasil esse fenômeno se torna cada vez mais presente, ainda mais em forma de plataforma, que é o caso de Mercado Livre, Magazine Luiza e outras empresas que começam a ter esse desenho, inclusive os aplicativos de entrega, iFood, Rappi, Uber Eats, que começam a ganhar desenhos de plataforma e trazer varejos para dentro deles. Eu tenho dito o seguinte nesse insight: algumas empresas vão se tornar plataformas ou ecossistemas, outras, que é o caso das médias e das pequenas,
vão ter que aprender a se relacionar com eles, entender quando entrar, em quais entrarem. A gente vai abordar muito esse assunto durante esse ano. E o sexto e último insight, e por ser o último não é o menos importante, ele fecha toda essa agenda de NRF, é qual é o papel da liderança, dos empresários, dos executivos, dos CEOs em um varejo de tanta transformação, com muita tecnologia e que demanda tanta velocidade. E a gente tem dito que esse líder, esse CEO, esse empresário, vai ter que repensar um pouquinho a sua agenda estratégica, porque ele, de um lado, continua a ter que olhar muito para a cultura, para o propósito, para as pessoas, continua a ter que entregar resultado de curto prazo, olhando para a execução, mas ele tem que ter uma agenda de transformação. E esses três pilares, cultura, execução e transformação, tem que estar em harmonia. Essa é a grande agenda de um líder de varejo, fazer esses três elementos com velocidade e conseguir coordenar o processo estratégico de uma organização. Então, esses 6 insights, na minha visão, traduzem um pouco o que foi a NRF 2020, que eu tive com os meus sócios do grupo BTR Varese, que a gente construiu dentro da nossa curadoria, esses insights que eu espero tenho trazido para vocês, reflexões sobre as mudanças e o movimento do varejo durante 2020.